Em conclusão, presidente, ministra Carmen, ministro Fux, ministro Flávio Dino, a organização criminosa narrada na denúncia pela Procuradoria-Geral da República, ela realmente iniciou a prática das condutas criminosas com atos executórios concretos e narrados anteriormente em meados de julho de 2021 e permaneceu atuante até o dia 8 de janeiro de 2023, tendo sido composta, em sua maioria, por integrantes do governo federal da época e por militares das Forças Armadas, e teve o claro objetivo de impedir e restringir o pleno exercício dos poderes constituídos, em especial o poder judiciário, por meio do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, bem como tentar impedir a posse ou depor o governo legitimamente eleito em outubro de 2022. O réu Jair Messias Bolsonaro exerceu a função de líder da estrutura criminosa e recebeu ampla contribuição de integrantes do governo federal e das Forças Armadas, utilizando-se da estrutura do Estado brasileiro para a implementação de seu projeto autoritário de poder, conforme fartamente demonstrado nos autos. Jair Messias Bolsonaro foi fundamental para reunir indivíduos de extrema confiança do alto escalão do governo federal que integravam um núcleo central da organização criminosa, como o réu Alexandre Ramagem, então diretor-geral da ABIN, o réu Anderson Torres, delegado da Polícia Federal, que ocupou o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, também como narrado nos itens anteriores. O núcleo central também tinha integrantes militares que ocupavam cargos estratégicos dentro do Poder Executivo Federal, como o réu Augusto Heleno, e aqui também a alegação de que durante o governo o réu Augusto Heleno se afastou de Jair Bolsonaro, ela é desmentida tanto pelo próprio réu Augusto Heleno, que em seu interrogatório disse que isso não ocorreu e que ele tinha livre acesso a qualquer momento, que não precisaria, momento algum, avisar que iria no gabinete do presidente, como também, e consta no depoimento de Batista Júnior, no dia 17 de dezembro de 2022, ou seja, durante a tentativa de pressão aos militares, pressão exercida fortemente também pelo réu Braga Neto, que determinou, via várias mensagens, que se ofendesse e pressionasse os outros comandantes. No meio desta pressão final, antes do término do mandato, o presidente, então presidente, o réu Jair Bolsonaro, convoca Augusto Heleno para uma reunião. Augusto Heleno está na formatura militar do seu neto e pede uma carona de FAB pro brigadeiro Batista Júnior. O brigadeiro Batista Júnior, antes de dar essa carona, conversa com ele sobre esses fatos golpistas. Ora, alguém que está afastado de Jair Bolsonaro não é convocado no dia da formatura militar do seu neto, faltando, inclusive, ao baile de formatura. Isso foi muito colocado pelo próprio brigadeiro, porque é uma tradição na família militar, não só a formatura como o baile. Alguém que está afastado não larga a formatura do neto para ir se reunir no meio das reuniões golpistas com Jair Messias Bolsonaro. Então, o núcleo central também tinha integrantes militares que ocupavam cargos estratégicos dentro do Poder Executivo Federal, como o réu Augusto Heleno, que exerceu o cargo de chefe do GSI, o réu Walter Souza Braga Neto, que exerceu os cargos de ministro-chefe da Casa Civil e ministro da Defesa, assim como foi candidato a vice-presidente da República na chapa de Jair Bolsonaro. O réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que exerceu ministério
da Defesa também foi função central na estrutura criminosa, exercido o cargo de comandante do Exército e, posteriormente, a titularidade do Ministério da Defesa. Da mesma forma, o réu Almir Garnier, que exerceu o posto de comandante da Marinha durante o mandato presidencial do líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro. Por sua vez, o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid, que ocupava a função de ajudante de ordens do réu Jair Messias Bolsonaro, também desempenhou papel fundamental na execução das ações, sendo o principal interlocutor do ex-presidente com os demais integrantes da organização criminosa, como a prova dos autos está farta a demonstrar. A estrutura da organização criminosa foi ainda mais sofisticada, visto que os réus utilizaram a estrutura do Estado brasileiro para se reunir de modo estável e permanente, com a intenção de permanecer no poder, independentemente de eleições ou do resultado das eleições, contando ainda com a expertise de táticas militares em razão de réus e demais membros integrarem as Forças Armadas, inclusive as Forças Especiais das Forças Armadas. O líder da organização criminosa, exercendo o cargo de chefe de Estado e chefe de governo da República Federativa do Brasil, uniu-se a indivíduos de extrema confiança para a realização das ações de golpe de Estado e ruptura das instituições democráticas, assim como todos os demais réus, Alexandre Ramagem Rodrigues, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A estratégia do grupo criminoso consistiu na divisão de tarefas e na prática de uma sequência de atos executórios com claro objetivo de abolir o Estado Democrático de Direito e também impedir ou depor o governo legitimamente eleito ou constituído com a realização de um golpe de Estado. A estratégia da organização criminosa, comandada pelo réu Jair Messias Bolsonaro, então presidente da República, tipificou o delito previsto no artigo 2º, caput, parágrafo 2º e 4º, inciso 2º, da Lei 12.850 de 2013. Consistindo em ampliar de maneira coordenada os ataques às instituições, em especial ao Poder Judiciário, por meio de graves ameaças ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, desacreditando-os perante parcela da sociedade, bem como colocando em dúvida a lisura das urnas eletrônicas e o próprio pleito eleitoral, com o claro e ostensivo objetivo de deslegitimar as eleições de 2022 e, consequentemente, preparar os argumentos e instrumentos necessários para um futuro golpe de Estado, caso não obtivesse a vitória eleitoral em outubro de 2022. As diversas funções e condutas executadas pelos réus durante a consumação dos delitos imputados pela Procuradoria-Geral da República caracterizam a prática de integrar a organização criminosa, pois basta ao agente ter aderido a ser membro da organização criminosa e estar à disposição de exercer a sua parte da tarefa que lhe for destinada, quando for o caso, e aqui especialmente em relação ao almirante réu Almir Garnier. Os diversos atos executórios consumativos das infrações penais foram realizados em concurso de agentes, nos termos do artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade, é o que vamos analisar na sequência, caso haja a condenação dos réus. Sendo que a divisão das tarefas da estrutura criminosa ficou evidenciada, com atribuições de cada um dos réus descritas detalhadamente nos itens anteriores, sob a chefia e coordenação de Jair Messias Bolsonaro, o que demonstra também a hierarquização do grupo delitivo nos diversos atos executórios das infrações penais que sequencialmente eu narrei. A estabilidade e permanência da organização criminosa foi comprovada pela investigação da Polícia Federal e corroborada pelas provas produzidas em juízo pela Procuradoria-Geral da República, e não deixam margem de dúvidas sobre a intensa interação e direto acesso que todos os réus tinham com o líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro.
A atuação efetiva e a prática de atos executórios pela organização criminosa iniciaram-se com a utilização de órgãos públicos, em um primeiro momento ABIN e GSI, para a construção e divulgação, apoiando-se inclusive em suas denominadas milícias digitais, de uma falsa e ilícita versão sobre vulnerabilidade das urnas eletrônicas e falta de legitimidade da justiça eleitoral, com a finalidade de gerar instabilidade institucional e caos social, criando uma futura situação no país que possibilitasse a restrição do pleno exercício do Poder Judiciário, seja até o período eleitoral, seja até uma eventual continuidade do governo em caso de vitória das eleições, ou a decretação de um golpe de Estado, caso o resultado eleitoral lhe fosse desfavorável, com o encerramento do Estado Democrático de Direito conquistado plenamente pelo Brasil pela Constituição de 1988. A organização criminosa, portanto, desde início de julho de 2021, iniciou uma sequência de atos executórios que consumaram a prática dos delitos de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, previstos no artigo 359-L e 359-M. Os réus tentaram, com emprego de grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, em especial do Poder Judiciário brasileiro, com o claro intuito de manutenção de seu grupo político no poder. Da mesma forma, mediante diversos atos executórios voltados a tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído, seja impedindo que houvesse a diplomação e posse do presidente e vice-presidentes eleitos, no denominado autogolpe, seja retirando-os do poder após a posse em verdadeiro golpe de Estado, no que culminou com os violentíssimos atos criminosos de 8 de janeiro de 2023, que tipificaram também por participação nos termos do artigo 29 do Código Penal, tipificaram os delitos de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e que com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Os réus, portanto, praticaram todas as infrações penais imputadas pela Procuradoria-Geral da República em concurso de agentes e em concurso material. Em relação ao concurso material de delitos, no recebimento da denúncia, essa primeira turma já reconheceu a possibilidade de concurso material entre os delitos previstos nos artigos 350-L e 359-M do Código Penal, o que reitero no presente momento, uma vez que a análise dos fatos demonstrou a total autonomia entre os tipos. Também aqui saliento que o plenário do Supremo Tribunal Federal é por 8 votos a 3 e a turma a primeira turma por inicialmente 5 votos a 0, posteriormente com a divergência do eminente ministro Luiz Fux por 4 votos a 1, já decidiu mais de 600 casos, reconhecendo o concurso material de delitos entre o artigo 359-L e o 359-M. A figura típica do artigo 359-L, denominada abolição violenta do Estado Democrático, prevê tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Esse artigo criminaliza a tentativa de abolir o próprio Estado Democrático de Direito por meio de restrição aos exercícios dos poderes constitucionais. Os 3 poderes são tutelados pela norma jurídica. Ao criminalizar a conduta de restringir o exercício dos poderes constitucionais, o artigo 359-L permite, como no caso em questão, que o chefe do Executivo, no exercício do seu mandato, pratique diversas condutas criminosas por meio de grave ameaça ou violência para impedir ou restringir o pleno exercício do Poder Judiciário, como poderia ser também em relação ao Poder Legislativo. Essas condutas configurariam
configuram a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito pelo presidente da República legitimamente eleito, sem que houvesse qualquer golpe de Estado, inclusive porque, nessa hipótese, a proteção legal estaria destinada, no caso concreto, ao Poder Judiciário, mas também poderia ser ao Poder Legislativo. Diferentemente, no tipo penal descrito no artigo 359-M, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído, a objetividade jurídica é a proteção do governo legitimamente constituído. Ou seja, a norma jurídica pretende proteger o Poder Executivo, o governo eleito democraticamente pelo povo, pretende proteger contra roubos ditatoriais, inclusive por meio de intervenções militares. São tipos penais diversos, como atesta toda a doutrina. Na presente ação penal, a Procuradoria-Geral da República imputa tipos penais que tutelam bens jurídicos distintos, com absoluta independência típica, cujas condutas dos agentes narradas detalhadamente foram de forma autônoma, ofendendo cada bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, e foram praticados em momentos distintos por meio de diversas condutas com desígnios autônomos, impedindo, portanto, a aplicação da consunção ou absorção. A consunção, ou o princípio da absorção, ou regra da absorção, aplica-se quando há unidade de desígnio, de forma que o agir do agente se dirige exclusivamente à obtenção de um único resultado criminoso. Nessa hipótese, o crime meio, de função subordinada, é absorvido pelo crime fim, por não possuir autonomia lesiva nem representar nova violação a bem jurídico, que é exatamente o que não ocorreu na presente hipótese. Na presente hipótese, inaplicável absorção, pois as previsões legais dos artigos 359L e 359M tutelam bens jurídicos distintos, têm independência típica e a imputação fática aponta ofensa a cada um dos bens jurídicos tutelados. A título, ministra Carmen, exemplificativo, hipoteticamente, para que fique bem claro a diferença e a autonomia desses crimes, hipoteticamente, se fosse possível retroagir a aplicação da atual lei penal, hipoteticamente, por óbvio, poderíamos demonstrar a diferenciação muito clara da tipificação de diversas condutas antidemocráticas ocorridas na história do Brasil e que, lamentavelmente, nunca foram punidas, e por isso uma continuidade de tentativas incessantes de golpes de Estado. Mas se pegarmos, eu peguei três casos, se pegássemos, poderíamos entender bem os delitos, que um delito 359L representa uma ofensa a bem jurídico e o 359M outra. A noite da agonia ocorrida no Rio de Janeiro na madrugada de 12 de novembro de 1823 seria tipificada como crime do artigo 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pois, por determinação do imperador Dom Pedro I, o exército invadiu o plenário da Assembleia Constituinte, prendeu vários deputados, inclusive José Bonifácio de Andrade Silva e seus irmãos, que posteriormente foram deportados. A finalidade foi dissolver a Constituinte para que o imperador pudesse redigir uma nova Constituição, outorgada em 25 de março de 1824, que o fortalecesse. Dessa forma, mediante violência, a abolição foi contra o exercício do poder legislativo. A minuta do golpe visava tentar abolir o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, órgão do Poder Judiciário, substituindo por uma comissão composta por um grupo político. Claramente, aqui, assim como na noite da agonia, é o 359L. Se nós formos para o golpe de 30, que alguns chamam de Revolução de 1930, seria tipificado no 359M. Aqui sim, golpe de Estado, pois constitui um movimento armado liderado pelo Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba, que depois o governo legitimamente constituído por Washington Luiz
em 24 de outubro de 1930, impedindo a posse do presidente eleito Júlio Prestes, encerrando a denominada República Velha e colocou no poder Getúlio Vargas. Aqui o golpe de Estado. Ministro Alexandre, e em 32 foi o quê? Uma revolução. 32 foi a Revolução Constitucionalista, onde o Estado de São Paulo, farto dos abusos antidemocráticos do golpe de 30, conseguiu a promulgação da Constituição de 1934. E lá em São Paulo nós temos o MMDC, os 4 heróicos estudantes paulistas. E o feriado de 9 de julho, certo. Aqui, uma observação. Na história do Brasil, o único presidente da República eleito pelo voto que foi impedido de tomar posse foi Júlio Prestes. Os demais caíram em golpe. Ou seja, aqui é um golpe de Estado, um golpe que acaba com o final do mandato e impede o início de um outro mandato. Tanto no primeiro caso, Noite da Agonia, quanto no segundo caso, Revolução de 30, obviamente, por terem sido consumados, jamais qualquer pessoa foi responsabilizada. Evidentemente, exatamente por isso, os tipos penais têm a elementar, como eu já disse, tentar. Ninguém irá responsabilizar, até porque constitucionalmente era irresponsável, o imperador Dom Pedro I, que atentou contra o Estado de Direito e permaneceu no poder. Nem responsabilizar Getúlio Vargas, que tomou o poder. Então, aqui se exige a tentativa, não se exigindo a consumação, seja da abolição do Estado de Direito, seja do golpe de Estado, porque se houver a consumação, quem vai exercer o poder de maneira ditatorial e tirânica não vai permitir que se responsabilize, como na história do Brasil nós já verificamos. Ressalte-se ainda aqui que a história brasileira, e com isso eu encerro, a história brasileira também demonstra que é possível a consumação dos 2 delitos em um único momento histórico, reforçando aqui a sua autonomia. No golpe militar de 1964, o governo legitimamente constituído de João Goulart foi deposto por um golpe militar de 31 de março de 64, pondo fim à Quarta República e dando início a uma longa ditadura militar que durou até 1985. Essa conduta será tipificada no artigo, se a lei, obviamente, à época existisse, no artigo 359-M, golpe de Estado. Mas como, novamente, o golpe foi consumado, não houve nenhuma responsabilização. Ocorre, entretanto, que mesmo na vigência do golpe de Estado, de 64, mesmo na vigência do estado de exceção, é possível identificar condutas que tipificariam o atual artigo 359-L, a abolição, no caso do Estado de Direito, porque não existia um Estado democrático, mas existia o Estado de Direito ainda na vigência da Constituição de 46. Uma vez aqui, esse crime do 359-L, restringindo o exercício do Poder Judiciário. Então, mesmo no golpe de Estado, mesmo com um governo não eleito democraticamente, esse governo conseguiu, na ditadura militar, praticar o que hoje tipificaria o artigo 359-L do Código Penal, com a edição, respectivamente, com a edição do AI-2, Ato Institucional número 2, que em seu artigo 6º ampliou o número de ministros do Supremo para 16, no sentido de submeter a independência do Judiciário, do AI-5, Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 68, que em seu artigo 2º submete o Legislativo e o Executivo, permitindo ao Executivo, permitindo ao Presidente da República decretar recesso no Congresso, e em seus artigos 5º, parágrafo 2º, 6º e 10º, restringe o livre exercício do Poder Judiciário, vedando a apreciação de atos que suspendam direitos políticos, suspendendo a vitaliciedade e vetando parcialmente a concessão de habeas corpus. Além do ato de 16 de janeiro de 1969, com base no AI-5, onde a ditadura militar, para restringir
a independência do Poder Judiciário e seu livre exercício, aposentou compulsoriamente os ministros desse Supremo Tribunal Federal, Vitor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva. E, em solidariedade, o ministro Gonçalves de Oliveira renunciou ao cargo, aposentando também o general Bevilacqua do STM. Vejam, nem democracia é no Estado de Direito, mas as condutas típicas, elas configurariam hoje a abolição do Estado de Direito, porque impediam o livre exercício do judiciário e do legislativo. São crimes autônomos cujas condutas, descritas longamente, demonstram a possibilidade de concurso material. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18/2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente.